Olá, eu sou Jane Cristina Medeiros, coach de relacionamentos para homens, e essa é a quinta aula do nosso curso Reconquista Completa. Bom, nessa quinta aula nós vamos falar sobre como se reaproximar sem perder a dignidade, sem rastejar, e como agir nos dias subsequentes a esse primeiro encontro. Então, antes de falar como se reaproximar, uma coisa que eu não falei, né, no contato zero e não falei durante o curso, é sobre o tempo. Quanto tempo eu devo esperar para essa primeira reaproximação? Isso é muito relativo, tá? Eu vou colocar aqui uma média estimada de 35 dias para desgaste, até 40 dias para desgaste é um tempo bom. Se foi só uma briga, né, o casal brigou, teve um rompante, uma briga por ciúme, discussão na família, alguma coisa, pode esperar 2 semanas, é o suficiente. Se foi uma traição, aí é mais complicado. Então, pode ser 30 dias para uma traição, 21 dias, né? 21, 30 dias, mas a traição, na verdade, precisaria de uma consultoria para estudar esse caso, como houve essa traição, o que aconteceu, né? Que tipo de traição, se é uma traição que já havia reincidente, né? Eu tive um cliente que ele traiu a noiva dele 4 vezes, na quarta ele me contratou. Então já era um caso assim de reincidências, era um caso bem complicado, né? Conseguimos fazer com que ele voltasse 2 meses depois, está casado hoje, graças a Deus, mas é um caso complicado, é um caso que precisa de um acompanhamento maior. Agora tudo depende, às vezes foi, né, uma traiçãozinha, foi uma ficadinha, uma noite, teve uma briga, já não é um caso tão grave. Então é tudo muito subjetivo. Aí nesse caso de traição, realmente eu indico que você contrate uma consultoria, porque um produto assim pronto para o seu caso não seria o mais adequado, o seu caso precisa de detalhes. Bom, então passado esse tempo, vamos trabalhar aqui com tempo médio de 30 a 40 dias, onde você fez uma transformação geral na sua vida. Mesmo que você já tenha rastejado, já tenha feito tudo, mas aí você assistiu o curso e você mudou o seu padrão comportamental, você não foi mais atrás, você começou a comunicar para as pessoas que você estava seguindo a sua vida, que você não sabia mais o que você sentia por ela, você não vai dizer nem que gosta, nem que não gosta, vai plantar a dúvida. E também tocou a sua vida, começou a trabalhar, ou se já trabalhava, colocou projetos, né? Tirou projetos do papel, colocou em prática, foi fazer cursos, foi cuidar do corpo, foi praticar esportes radicais, ecoventura, viver a vida, mostrar que a sua vida é muito boa sem ela, né? E aí você conseguiu despertar o gatilho da perda, aquela coisa dela pensar assim, nossa, esse cara tá tendo uma vida incrível, e se eu tivesse do lado dele, poderia estar vivendo essa vida com ele. Então ela vai sentir vontade de estar com você novamente. Uma coisa que as pessoas me perguntam, né? Eu acho incrível assim, né? O medo do homem. Eu quero me aproximar por mensagem. Então eu vou mandar uma mensagem para ela. Never, ever. Nunca você vai se reaproximar por mensagem, tá? Quem manda mensagem é moleque. Homem não manda mensagem. Macho alfa não manda mensagem. Você vai lá e vai ao encontro dela, você vai na casa dela, você vai no trabalho dela, na faculdade dela, onde ela estuda, enfim, não interessa. Você vai se reaproximar pessoalmente. Jane, nós moramos em cidades diferentes, não tem como eu ir lá, né? O ideal é que você vá, tá? E eu já vou explicar o porquê. Mensagem nem pensar. Tem sim uma comunicação efetiva, né? Que eu acho que vou fazer um curso sobre isso, como se comunicar através de mensagem. Mas isso quando você já está falando com a pessoa, jamais você vai voltar com uma ex ou vai reconquistar por mensagem. Isso é coisa de moleque, não adianta nem me perguntar, porque eu não dou aula para moleque. Então assim, esquece isso. O que você vai fazer? Você vai se arrumar,
Não vai muito produzido, tá? Vai bonito, mas não muito produzido. Porque se você chegar numa super produção, ela vai saber que você fez aquela super produção para se reaproximar dela, né? Então assim, nossa, fez isso para me agradar, para me impressionar. Ou seja, está procurando validação dela. Quem procura validação está por baixo, né? Porque assim, por exemplo, se eu vou lá numa entrevista de emprego, eu quero ser avaliada porque eu quero ser contratada por alguém, né? Então, eu estou procurando a validação, estou por baixo, eu estou querendo emprego. Quem vai me avaliar está por cima. Se você vai lá todo poderoso, né, com a sua melhor roupa, aquela coisa incrível, como se fosse para uma festa de gala, ela vai dizer, nossa, se arrumou todo para vir me ver, porque ele nunca andou desse jeito. Então, você tem que ir bem vestido, mas sem exagero. Claro que com aquele perfume especial, né, pode ser até um perfume novo, tá? Mas sem nenhum exagero. O ideal é que você vá sem ligar, sem avisar, porque o efeito surpresa, ele vai te favorecer muito, ela não vai ter tempo de pensar. Simplesmente você pode chegar na frente da casa dela, se você não tiver como tocar a campainha, você pode ligar e falar assim, eu estou aqui na frente, você pode descer 5 minutinhos, preciso falar com você, né? Desce 5 minutinhos, preciso falar com você. Vai chocar, porque se você ficou um tempão sem procurar, se ela tá sabendo que você tá tendo uma vida incrível sem ela, que você não tá indo atrás dela, que você não tá nem aí pra ela vai ficar no mínimo curiosa. Ela vai lá pra saber o que é que você quer. Você não vai falar o que é, mas você vai dizer, estou aqui, né, por favor, se ela mora num prédio, desce, vem aqui, preciso falar com você. Ou estou na frente da sua casa, preciso falar com você. Ou espera ela na frente do trabalho e fala, você tem 5 minutos para me dar uma atenção. Oi, tudo bem? Com aquele sorriso, né, aquela coisa bem descontraída, bem seguro, tá? Não vai chegar lá seco, né? Oi, tudo bem e tal. Não, chega lá, sabe? Tipo, né, dono do pedaço, rei da cocada, entendeu? Com aquele sorrisão, aquela coisa toda, né? Aquele olhar. E aí você, né, você tem 5 minutos para falar comigo, como é que você está, né? Todo calmo, fala tranquilo, né? Aquela coisa de sedução. Então, essa pessoa, quanto mais tranquila ela falar, né, nesse momento de reaproximação, mais você passa segurança à autoridade, né? Como você está? Tudo bem, né? Poderíamos conversar 5 minutos? Tem 5 minutos para mim? E olha, com aquele olhar, ela não vai dizer não, né? Até porque ela vai estar muito curiosa. Tá. O que que você vai falar? Então, já sabe, mensagem nem pensar. Se não tiver jeito, aliás, antes de falar o que você vai falar, se não tiver jeito nenhum de você usar o fator surpresa, que ele te favorece, porque não tem para onde ela fugir, né? Não tem para onde ela fugir no fator surpresa. Não tiver, você pode ligar. Só que você corre o risco dela não atender o telefone. E aí você vai fazer o quê? Né? Então, qual é o risco de você ter feito tudo isso e ela atender? Claro, também pode despertar o gatilho da curiosidade. Ela falou, nossa, mas ele tá tendo uma vida incrível, achei que tinha me esquecido o que ele quer, né? Dela atender. Você tem bastante chance dela atender. Eu diria aí que pelo menos 80% de chance. 70%, 80% de chance. Mas se você for ao encontro dela, se você estiver na frente da casa dela, ela não vai dizer não vou sair. E no telefone, de repente, ela pode não atender. Já houve casos de clientes que ela não atendeu na hora, mas depois ela retornou, né? Mas, bom, sempre elas retornam, porque elas vão estar curiosas. Mas é muito mais fácil você dizer um não por telefone do que pessoalmente. Se você fala que você está na frente da casa dela, que você está no prédio, lá embaixo, esperando, ela desce aqui, né? Eu preciso falar com você um minutinho, tal, por gentileza. Ela vai, tá? As suas chances são bem maiores. O que que você vai falar? Você não vai convidar ela para sair, em hipótese nenhuma, pedir para sair com ela, ou pedir para ter uma conversa. Você esquece que vocês tiveram alguma coisa. Você tem que tratar ela como se fosse tipo uma velha amiga, bem descontraído, numa boa. E aí você vai usar o gatilho da autoridade, massageando o ego dela. Você vai pedir alguma coisa para ela, não é para sair com ela, tá? Dessa forma que você vai pedir, você não vai se queimar, porque você vai pedir, por exemplo, ela é estudante de direito e você vai dizer que você está com um problema lá, se ela pode analisar um problema que você teve e tal, olha, porque eu não conheço ninguém melhor que você, né? Você poderia dar uma olhada nisso aqui para mim? Ou ela, como eu já tive um caso, ela é estudante de nutrição. Poxa, eu fui numa nutricionista, ela me receitou essas coisas aqui e tal, eu acho que tá tudo errado, né? Você poderia dar uma olhada nisso aqui para mim? Ou
Ah, olha, minha mãe vai fazer aniversário, eu não sei o que dá, eu não conheço pessoa melhor do que você, né? Quando você põe autoridade, melhor do que você para dar presente, para escolher presente, eu não sei como fazer isso. Então você vai pensar em alguma coisa que ela é boa, né? Que ela sabe fazer muito bem, que ela entende, algum conhecimento que ela tenha, e aí você vai usar isso a seu favor e vai pedir para ela te ajudar em alguma coisa. Inventa, não precisa ser de verdade, tá? Mas inventa, você só precisa ter uma razão para falar com ela e uma razão que dispare esse gatilho da autoridade, que massageia o ego dela quando você coloca aquela expectativa de que eu não conheço ninguém melhor do que você para me ajudar com isso. Então, ela vai ser solidária, não tem como você falar assim, a pessoa está te elogiando, né? E é uma coisa que você pode fazer, e aí a pessoa ela não vai dizer não, tá? Em hipótese nenhuma, se você usar essa dica, não. Eu não tenho exatamente como dizer o que aqui, porque isso é muito subjetivo, depende dela. Então você vai saber no que ela, as coisas que ela entende, no que ela de repente é autoridade, ou que ela é muito boa naquilo, e você vai pedir alguma coisa em relação a isso. Então para pensar, faz uma lista lá, e aí tá. Quando você estiver nesse encontro, o que você vai fazer? Você vai conversar com ela, assim, bem descontraído, né? E ela vai falar, você vai pedir esse negócio pra ela, tal. Ela vai falar se ela pode, se ela não pode. Enquanto vocês estão conversando sobre isso, você vai elogiar o cabelo dela. Não, bom, a menos que ela esteja com o cabelo amarrado, né? Aí fica meio complicado. Se ela tiver com o cabelo amarrado, você de repente elogia a roupa que ela tá usando. Ela tá usando uma blusa verde, amarela, vermelha. Você fala que aquela cor combinou com a pele dela. Nossa, que bonita essa blusa que você está usando, né? Esse tom dessa blusa de vermelho, de amarelo, de verde, de azul, né? Combinou com o tom da sua pele, alguma coisa no gênero. Agora, o melhor elogio para fazer para uma mulher é elogiar o cabelo. Então, assim, é a coisa que todas as mulheres, né? A mulher que ela mais tem cuidado é com o cabelo. Então, se você chegar e falar assim para ela: nossa, que bonito que tá o seu cabelo, o que você fez? Tá diferente. O cabelo dela pode estar igual, tá? A mulher tá sempre fazendo alguma coisa no cabelo, tá dando banho de creme e fazendo hidratação, fazendo isso, fazendo aquilo, né? Ou ela cortou, ela fez alguma coisa e tal, mas os homens nunca percebem. Então, se você chegar e falar, né, que o cabelo dela tá diferente, não fala o que você fez hoje no cabelo, mas fala: nossa, teu cabelo tá diferente, tá bonito, não sei, tá mais solto, né? Fala alguma coisa assim, ela vai ficar, nossa, ela vai ficar toda faceira, ela vai começar a mexer no cabelo, ela vai se sentir bem, mas você tem que elogiar uma condição, você não vai dizer você está bonita, tá? Então o cabelo é a melhor coisa. Se não der para elogiar o cabelo, você vai elogiar alguma coisa que ela tá usando e vai dizer: nossa, essa cor combinou com você, alguma coisa no gênero, sem paparicar, tá? Então, para não ficar demais. Outra coisa que você vai fazer para testar, né, a vulnerabilidade dela, se ela está acessível para você ou não, é invadir o espaço privativo. Todos nós temos um espaço. Quando você está falando com alguém, nós tomamos uma distância de pelo menos 50 centímetros. Então, se você invadir esse espaço de 50 centímetros e ela não der um passo para trás, então significa que as coisas estão favoráveis para você, tá? Se você invadiu o espaço de 50 centímetros dela, tá aqui, você tá aqui, e aí você se aproximou, não precisa chegar tão perto, mas sei lá, né, chegou a 20 centímetros e ela não deu um passo para trás, ela tá vulnerável. Agora, se ela der um passo para trás, você vai ter que trabalhar um pouco mais isso, ela não está tão susceptível a você. Uma outra coisa que você vai fazer é usar o poder do toque. O Robert Cialdini fala muito no livro dele no livro Persuasão e no livro Persuasão, sobre o poder do toque. Então, acionam células, né, neurais no nosso corpo todo quando você toca numa pessoa e ela fica muito mais vulnerável a dizer um sim. Então, toque nela, procure tocar no braço, tocar aqui do lado, tocar aqui, quando você estiver conversando com ela. Se ela permitir que você toque nela, então ela também está mais suscetível a você e você tem mais chance. Só que, claro, você não vai chegar beijando ela nesse primeiro dia, tá?
Outra coisa, você tocou, você se aproximou, se ela não permitiu esse espaço, não tem problema, você pode usar a técnica do espelhamento, que eu não vou falar para esse vídeo não ficar muito longo, mas isso vai ter no material escrito e futuramente eu também vou falar no canal. Existem várias técnicas que você pode usar nesse momento de aproximação. Então, eu vou falar hoje então desse espaço de 50 centímetros você vai invadir. Também você pode fazer o teste, você pode não invadir o espaço de 50, mas você está numa distância mais ou menos assim, dos 50, e você dá um passo para trás e vê se ela te acompanha. Se ela te acompanhar, é sinal que ela quer estreitar o espaço entre vocês dois e ela também está susceptível a você. Você vai usar o elogio, o poder do toque. E aí você vai falar para ela, você já falou sobre você já pediu esse favor, né? Já elogiou. Você vai perguntar para ela, não vai perguntar jamais, né? Como anda a vida? O que você tem feito? Tem saído muito, né? Que parece que você está investigando, que você está fazendo um questionário. Hipótese nenhuma você vai fazer isso. Mas você vai perguntar aquilo que nós adoramos, quando uma pessoa mostra interesse genuíno, né? Por nós, por nossa vida. Ou seja, digamos que ela estava lá escrevendo lá, fazendo o TCC ou algum outro projeto que ela estivesse fazendo. Então você vai perguntar como anda o andamento, como anda o projeto dela, anda o andamento, bom, mas como anda o TCC, como está a evolução, né, daquele projeto dela, ou se ela de repente já concretizou nesse meio período alguma coisa, pergunta como ela se sentiu. Então procura fazer perguntas sobre a vida dela que não pareça que você está xeretando e perguntas abertas. Perguntas abertas são aquelas que as pessoas respondem com uma narrativa. Ela tem que se explicar como você se sentiu, né, quando você apresentou o teu TCC, quando você recebeu a aprovação. Então você vai fazer perguntas sempre que despertem um sentimento bom nela, né? Não vai, de repente o cachorro dela morreu nesse período e você vai perguntar como você se sentiu como o seu cachorro morreu. Porque ela vai sentir mal, ela vai começar a chorar, vai querer ir pra dentro, vai deixar você na mão. Então, pergunta sobre coisas boas, né? Mas coisas que são importantes para ela, sobre o trabalho dela, enfim, faz alguma pergunta, mas sempre pergunta que ela vai responder com uma narrativa. Pergunta fechada é quando a pessoa responde não é, sim, não, né? Então, como é que tá indo a vida? Tá indo, né? E daí terminou seu projeto? Terminei, né? E daí foi não sei onde? Fui, né? Então são perguntas fechadas. Agora, quando você pergunta por quê, né? Por que isso é tão importante para você? O que você vai fazer depois que você concluir isso, né? Por que essas coisas são ou foram importantes? Como você se sentiu? Então ela vai ter que explicar com uma narrativa. Quando ela estiver explicando, contando, ela está se sentindo bem, porque não tem coisa que nós, seres humanos, gostamos mais do que falar de nós mesmos. Então você vai fazer ela se sentir bem. Quando ela estiver explicando, o que você vai fazer? Vai pegar um gancho, vai esperar ela terminar de falar, vai ser educado, vai escutar, vai mostrar que você está prestando atenção. Você vai usar uma outra técnica. Quando você estiver falando com ela estiver falando sobre isso, você fica fazendo assim com a cabeça, porque mostra que você está entendendo, que você está concordando, você está prestando atenção. Quando você for pedir para ela também sobre aquilo que você vai pedir lá, que é uma coisa que ela entende, também você vai pedir fazendo assim com a cabeça. Porque lá no nosso subconsciente, quando alguém já está fazendo assim, você fica estimulado a dizer um sim, né? Também é uma técnica de persuasão. E quando uma pessoa está explicando alguma coisa e você começa a fazer assim, você mostra que você está entendendo o que a pessoa está falando, você está interagindo, você está concordando e a pessoa se sente estimulada a falar mais. E quanto mais ela falar, ela vai se sentir melhor com você e vai despertar o interesse dela em ver você novamente. Já despertou por todas aquelas coisas que você fez antes, mas aí ela vai, poxa, ele se mostrou interessado em mim. De repente esse relacionamento terminou porque você não dava a mínima para ela, estava cuidando da sua vida, porque você achou que ela estava ali, que não ia perder.
Então você mostra que você está interessado nas coisas que são importantes para ela, tá? Não chega lá falando você é bonita e aquelas coisas assim bem subjetivas, né? Aquele elogio, ah, você tá bonita hoje, né? A mulher tá cansada de ouvir isso. Agora quando você repara em alguma coisa que ela tá usando ou no cabelo dela, você faz com que ela se sinta especial. E aí, de repente, se ela vai falar do projeto do trabalho dela, ou da faculdade, ou alguma coisa, aí também você pode fazer um elogio e falar assim, eu admiro a tua capacidade para desenvolver isso, para fazer aquilo. Poxa, você é uma das mulheres mais inteligentes que eu conheci, né? Se ela realmente for uma mulher inteligente, ou senão você elogia uma outra coisa, a disciplina dela, a determinação dela, que são coisas que outras pessoas não veem, que nós adoramos quando as pessoas percebem isso, tá? Então, assim, ela conversou, ela falou, quando ela estava dando essas explicações, essas narrativas, você já pegou gancho para esticar um pouquinho mais essa conversa, porque no meio ali ela falou mais alguma outra coisa, que você também vai fazer uma outra pergunta depois, não muito, tá? Faz umas 3 só. Mas aí, o que quando você faz uma outra pergunta sobre aquilo, ela fala, poxa, realmente ele está interessado, e ela se sente bem, nós adoramos falar sobre nós. O que vai acontecer? Isso vai motivar ela a querer te ver de novo. Você fez ela se sentir bem. Você já mostrou que a tua vida mudou, né? Com todas aquelas coisas que ela viu naquele período. Já despertou o gatilho da perda. E aí você chegou perto e fez ela se sentir bem do seu lado. Você tocou nela, falou perto dela, falou com uma voz tranquila, né? Aquela voz macia, com tranquilidade. E aí, beleza, você se despede, vai embora, né? Não quero tomar muito teu tempo, eu também tenho um compromisso. Não fica ali como se, né, não tivesse mais nada para fazer, não estica. Olha, conversa ali, no máximo, se ela der corda, se ela der muita corda mesmo, uns 20, uma meia hora, não passa disso, tá? Não passa de meia hora, porque senão você vai se queimar. Aí, o que você vai fazer depois disso? Passou esse tempo, se ela foi susceptível nesse encontro, o ideal é que você fale, olha, eu preciso ir agora, realmente obrigada pela tua atenção, se despede, dá um beijo, toca, dá um beijinho no rosto e vai embora. Eu não sei o que você pediu para ela, mas o ideal é que você peça alguma coisa que ela não possa resolver naquele momento, que ela tenha que resolver num segundo momento, porque aí você já tem ali um gatilho para um segundo encontro. Caso ela diga que ela não possa, né, ou ela já resolveu aquele problema na hora, de repente você foi pedir alguma outra coisa, eu vou dar umas sugestões no e-book, tá, sobre dicas, o que você pode pedir nesse dia. Aí o que você faz? Passam os dias, então é como você vai agir nos dias subsequentes, eu vou falar agora. Passam os dias, não fica mandando bom dia, boa tarde, boa noite, depois desse dia você não fica mandando mensagem para ela. Mas passam os dias, você pode provocar um encontro falso casual. Então, de repente, você dá um jeito de cruzar com ela na hora do almoço, que você sabe que ela vai almoçar no shopping, ou na saída do trabalho dela, na saída da faculdade, algum lugar que você sabe que ela frequenta. Dá um jeito, né, de fazer um encontro falso casual por ali, porque ela já teve um outro encontro com você, aí de repente, poxa, tá por aqui, vamos tomar um café, um suco, que já é alguma coisa ali, não é um jantar, né, vamos sair para jantar, não é uma coisa romântica. Então assim, você tem que se portar, não é entrar na friend zone, tá? Não é bem o amigo, é aquele amigo que tem segundas intenções, mas que não chega matando, porque se você mostrar que você tá louco pra voltar, cheio de interesse nela, ela vai dizer, poxa, aquele cara que ficou 30 dias lá, aquilo era só, né, era só uma armação, porque agora já veio, voltou a falar comigo e já tá rastejando. Então não é isso que você vai fazer. Aí você pode ir, levou ela para tomar um café, alguma coisa. Não deu para fazer esse falso casual, não tem problema. Passam os dias, né? Pode ser uma semana, uns 3, 4, 5 dias, pelo menos mais de 3 dias. Você vai inventar uma desculpa e vai ligar para ela e vai dizer assim, olha, mais ou menos isso, tá? Você vai dizer, olha, tem um amigo meu que comprou ingresso pro show tal. Esse show, ele tem que acontecer dali umas 3 semanas, não pode ser uma coisa que já vai acontecer, tá? Você vai falar assim, tem um amigo meu que comprou ingresso pro show tal, mas ele foi convidado para fazer uma viagem, né? Uma viagem no exterior e ele me deu os ingressos, né?
O que você vai fazer nesse dia? Já tem algum plano? O que você gostaria de ver esse show comigo? Então, você não está dizendo para ela ir ao show com você, olha, vamos ao tal show, eu compro ingresso para nós dois sairmos, né? Que aquele encontro é exclusivo. Não, é uma oportunidade que apareceu e aí você convidou ela, porque aí fica claro que se ela disser que não, você vai convidar outra pessoa, porque você ganhou os ingressos. Você não está comprando para sair com ela, tá? Você não pode demonstrar todo aquele interesse, né? Você tem que ser um desafio agora para ela, que o teu valor já subiu, você já trabalhou na elevação de valor, então agora você está interessado, mas não está caindo matando. E aí é um desafio para ela, vai despertar o interesse dela de novo. Alguma coisa no gênero, tá? Eu dei aí essa ideia do ingresso, esse vídeo já tá também com quase meia hora, então eu não vou esticar mais. Gente, eu escrevi o material, sintetizei tudo isso em um e-book, tá? Então, assim, tem experiência aí de mais de 5 anos de trabalho. Nesse e-book tem o processo de reconquista e mais o e-book do Macho Alfa 2020, que o Macho Alfa, o que eu falo no Macho Alfa, no e-book do Macho Alfa é postura, tudo aquilo que eu falei de respeito, como você ter uma postura de respeito para uma mulher te respeitar. Ela pode admirar o cara, mas ela pode não respeitar o cara, ela pode admirar a vida social que ele tem, as conquistas que ele teve, e o cara também pode ser um cara ali interessante, mas se ele não tiver respeito, e geralmente os homens, eles deixam o respeito ir no chão quando eles estão apaixonados, porque daí eles têm medo de perder e começam a fazer tudo para agradar a mulher, e quando o cara faz tudo para agradar, aí é que ele perde. Então, assim, eu sempre digo, a pior coisa que você pode fazer no relacionamento é dar o melhor de si. Você tem que dar sempre, se ela fizer por merecer, né? Sempre usar o princípio da reciprocidade, dá 70%, e os outros 30% ela sempre tem que ter para conquistar. Então, sempre tem que ser uma via de duas mãos, né? Ela faz, e aí você faz por ela, e ela faz por você, e você faz por ela, e não só você se doar desmesuradamente, sem que ela faça nada por merecer. Então, no e-book do Macho Alfa, que vem junto com esse da Reconquista, você aprende muita coisa sobre postura, não se justificar, como responder e uma série de outras coisas que é comportamental e que fazem com que não só a tua mulher te respeite, mas como você tenha uma visão de respeito perante as outras pessoas também.